Buenas. Nessa sessão, vamos falar um pouco mais sobre a TMA, ou taxa mínima de atratividade, que é uma taxa muito importante, pois ela é usada para tomada de decisões no ambiente dentro da empresa ou em organizações, mesmo no governo, concessões, por exemplo. Então, a gente tem que conhecer, ou melhor, definir esta taxa antes de começar a fazer alguma análise, antes de usar alguma técnica, por exemplo, o valor presente líquido, que é a técnica principal para tomar a decisão de projetos de investimento. E não só isso, até para se você, como pessoa física, vai investir numa ação, num fundo de investimento, você tem que pensar antes qual que é a taxa mínima de rentabilidade ou taxa mínima de atratividade que esse projeto tem que me dar, ou que essa ação que eu quero investir, ou esse título que estão me oferecendo tem que dar, para eu querer fazer esse negócio. Porque se por exemplo, o retorno oferecido pelo projeto por esse título for abaixo dessa taxa mínima de atratividade, é melhor não fazer, porque você vai ficar infeliz quanto a isso. Tá ok? Ou no caso da empresa, ela vai deixar os seus investidores infelizes. Então, vamos discutir um pouco mais. Aqui, primeiro o conceito, o que é uma taxa mínima de atratividade, a taxa mínima de retorno, que torna o projeto ou investimento atraente aos investidores, seja ela da empresa ou do negócio que está sendo analisado. Essa taxa é especificada justamente pelos investidores, então eles são chave aqui nessa análise. Ou seja, para definir primeiro a taxa mínima de atratividade, eu tenho que conversar aqui com esses investidores. E esses investidores, eles podem ser sócios no investimento, eles podem ser acionistas, se for uma empresa, por exemplo, listada em bolsa, e pode incluir também os credores que a gente tem na empresa. Então, em alguns casos, ou algumas análises, a TMA ela vai ser formada olhando não somente quanto o acionista ou sócio quer ter de remuneração, ou ele acha interessante fazer esse negócio, como também os credores. Tá? Essa taxa mínima de atratividade ela tem vários nomes, e aí aqui dá muita confusão, e às vezes é importante contextualizar que a taxa mínima de atratividade é um termo assim bem genérico. Então, ela pode ter vários nomes, dependendo justamente de quem são os investidores. Tá? Então, por exemplo, se eu falo aqui que se eu estou falando só dos acionistas, então a minha TMA, por exemplo, ela pode ser chamada de CAE, ou custo do equity, ou retorno esperado pelos acionistas. Se eu estou englobando aqui, nesta taxa, além dos acionistas e os sócios, eu colocar os credores, então é muito comum a gente chamar essa taxa de WACC, ou custo médio ponderado de capital, ou custo de capital. Aliás, cuidado, porque esse termo custo de capital, as pessoas usam achando que só tem uma especificação, mas ele pode ter várias especificações. Então, quando alguém falar de custo de capital, seja mais assim detalhista, perguntar o custo de capital dos acionistas mais credores, tá certo? E normalmente quando se fala custo médio ponderado de capital envolvendo os dois, também se costuma chamar isso custo médio ponderado de capital da empresa. Até porque quando a gente usa normalmente a expressão assim da empresa, eu já estou pensando em todos os investidores da empresa, os sócios e os credores, tá ok? Então, dependendo do contexto, eu tenho que olhar quem são os investidores e, a partir daí, eu tenho vários possíveis candidatos a TMA. Além do mais, na TMA, a TMA tem que conversar ou tem que ser compatível
com o fluxo de caixa do projeto que você está analisando. Então, você tem uma série de características do fluxo de caixa, e a partir dessas características do fluxo de caixa, você, afinal, quando a gente está avaliando uma empresa, um negócio, você tem aqui, deixa eu fazer um desenho aqui de um fluxo de caixa. Então, eu tenho aqui a linha do tempo, tem aqui os investimentos, e aqui tem os várias entradas, posso ter outras saídas, e assim por diante. Então, data 0, 1, 2, data N, N mais 1, e aí vai. Então, eu tenho aqui os vários fluxos de caixa, e os fluxos de caixa, a gente tem que se atentar o seguinte, eles podem estar em moedas diferentes. Então, uma coisa que a gente tem que olhar aqui é a moeda. Então, a moeda pode ser real, pode ser dólar, euro, iene, yuan e assim por diante. Então, eu tenho que olhar aqui o fluxo, com base nesse fluxo eu tenho que definir a taxa. Ah, meu fluxo está em dólares, eu vou ter que pegar uma TMA que vai ser definida usando dólares, tá certo? Ou uma taxa para descontar dólares, tá? Aliás, deixa eu colocar aqui, essa taxa mínima de atratividade, ela pode ter também vários nomes por aí. Então, além do custo de capital aqui, a TMA, ela pode, vocês vão encontrar aí com o nome também taxa de desconto. Por que taxa de desconto? Porque eu vou, por exemplo, calcular o valor presente líquido, o VPL. E o que é calcular o VPL? Eu vou descontar, eu vou trazer a valor presente, eu vou descontar a taxa dos fluxos. Então, é isso que a gente faz. Por isso, a taxa mínima de atratividade é a taxa de desconto, ou o custo de capital, também é esse o nome, ou WACC, ou custo médio ponderado de capital. Em inglês, ela é muito conhecida com o nome hurdle rate. Hurdle é o obstáculo, né? Então, você pode imaginar isso, a nossa TMA, como um obstáculo que o projeto vai ter que superar para a gente aprová-lo, para ganhar dinheiro. Então, essa é outro nome que ela pode ter também. Então, vários nomes, taxa mínima de atratividade, taxa mínima de retorno. Então, são vários nomes para a mesma coisa, para o mesmo conceito. Além da moeda, eu tenho que ver aqui também outra coisa. O fluxo pode ser com inflação ou sem inflação, ou seja, o fluxo pode ser de caixa, pode ser em nominal, ou também chamado moeda corrente, ou real, ou moeda constante. O fluxo nominal ou moeda corrente, eu tenho que trazer a valor presente para cá usando taxa de juros efetiva, ou uma TMA efetiva. O que é uma TMA efetiva? Que já embute inflação dentro dela. Se for um fluxo em moeda real ou moeda constante, aí eu vou ter que usar uma taxa de juros, uma TMA real. Ou seja, eu já expurguei a inflação, retirei a inflação. E aí vale a relação de Fisher. Então, aqui, para fazer o ajuste, eu vou usar... Deixa eu colocar uma outra cor aqui para a gente não... Para fazer esse ajuste, uso a fórmula de Fisher, que é 1 mais a taxa efetiva
é igual a 1 mais a taxa real, que multiplica esse parênteses por 1 mais a taxa de inflação. Então, tá aqui, essa é a formulinha de Fischer, que a gente usa o tempo todo. Então, na hora de definir aqui essa TMA, eu tenho que ver o tipo de moeda que eu estou usando aqui no fluxo, tenho que ver para quem é aqui, ó, para qual tipo de investidor, se o fluxo é nominal ou corrente, para usar a taxa efetiva ou uma taxa real. Aqui também, uma coisa importante é olhar aqui o prazo, a unidade de tempo do fluxo de caixa, do fluxo, então se ele é anual, semestral, anual, semestral e assim por diante, mensal. Porque aí eu vou ter que usar, por exemplo, taxa ao ano, taxa ao semestre e assim vai. Então, sempre compatibilidade. Então, olhe o fluxo. Está na dúvida? Olhe o fluxo de caixa que você está analisando, tá certo? Olhe o que os investidores, o que você está prometendo para os investidores. A partir disso, você vai ter a resposta como que formar essa taxa aqui. Quais são alguns detalhes aqui dessa moeda? Ou melhor, da moeda, do tipo de taxa. Coisas que a gente pondera na hora de formar aqui a taxa de desconto, ou a nossa TMA. Então, aqui, essencialmente, a gente tem que considerar o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Olha, eu vou fazer um certo projeto que estão me oferecendo. Legal. Só que esse projeto que estão me oferecendo, ao invés de investir nele, por exemplo, esse daqui, eu poderia estar investindo num outro projeto que me dá mais dinheiro, tá? Ou me dá um retorno maior. Então, pegar outro projeto que eu tenho, ao invés de investir nesse projeto, eu poderia colocar no outro projeto que me dá 10%. Esse aqui está me dando 8%. Então, olha, eu quero pelo menos 10% para poder brincar, porque senão, ao invés de investir no projeto de 8%, eu invisto no projeto de 10%. Então, ver quais são o conjunto de oportunidades que os investidores têm, porque isso vai ajudar a montar esse custo de oportunidade. Às vezes ele não tem também. Então, qual que é a oportunidade que ele tem? Ele poderia colocar num título do governo. Legal. Mas o título do governo é sem risco. Tudo bem, mas já é uma coisa. Já é uma referência. Então, já que o título do governo é sem risco, a gente tem que também ajustar, dependendo da situação, esse custo de oportunidade, tem que olhar o risco do projeto. Então, eu vou pegar, por exemplo, eu tenho um custo de oportunidade. Eu posso pegar esse dinheiro que eu tenho, em vez de investir nesse projeto, poderia colocar no título do governo, uma letra do Tesouro Nacional, e ganhar 6%. Legal, 6%. Só que esse projeto é mais arriscado. Então, não posso definir minha TMA só com esses 6%. Eu quero algo mais. Por ter mais risco aqui, eu quero 4% a mais. Tá certo? E aí você tem que olhar isso. Então, que outras coisas eu tenho impactando? Meu custo de oportunidade, meu risco, outras coisas, outros fatores aqui, por exemplo, que eu já até coloquei, inflação, a questão cambial, então, se você vai investir lá fora, tá certo? E outros fatores que podem aparecer dependendo que são específicos de cada projeto, de cada situação. Específicos.
Então, dependendo da situação, é uma tecnologia muito nova, que não faço muita ideia aqui como usar. Então, o que eu posso usar aqui, que eu tenho que adicionar a mais para formar essa minha taxa mínima de oportunidade. Tá ok? Então, esses são alguns fatores que a gente tem que olhar na hora de construir essa nossa taxa mínima de atratividade. Então, vejo que parece algo simples, mas na realidade, sim, não é tão simples aí. Envolve conversa com os investidores para ver qual que você usa, quais são as características do fluxo que você vai usar para fazer a análise, que você vai ter que fazer algumas correções ou ajustes aqui, ou estar atento na hora de especificar essa taxa, na hora de construir ela, principalmente, qual o teu custo de oportunidade? E normalmente investir em títulos do governo é o mínimo. Então, por exemplo, a risk-free é o mínimo que a gente tem aqui já para olhar. Então, no mínimo, por exemplo, títulos do governo, tá ok? Títulos de dívida do governo, chamados títulos públicos, que são livres de risco. Então, na pior das hipóteses, não tem mais nada, tem isso daqui. Se você tiver outro projeto para analisar, ou projeto, você pode falar, puxa, eu já invisto em outros projetos da empresa que me dão 15%. Então, para colocar aqui, eu quero pelo menos 15%, que já está aí na mão, já tenho essa oportunidade aí na mão. Tá certo? Então, mas aí tem que, de novo, ajustar pelo risco, sempre ajustar pelo risco. Quer dizer que eu posso ter o mesmo investidor pode ter várias taxas mínimas de atratividade? Pode, dependendo do contexto, da situação, do tipo de projeto, você pode ter várias TMAs, tá certo? Então, sem contar esses ajustes aqui que foram comentados. Isso a gente tem que ter em mente. Agora, na hora de usar, tem que pergunta para a área financeira da empresa, que taxa usa. E cada projeto pode usar uma taxa diferente? Cada projeto pode usar uma taxa, uma TMA diferente, ou taxa de desconto diferente, ou hurdle rate diferente, justamente pelos vários fatores aqui envolvidos, tá bom? Então, essa de maneira geral, a ideia da TMA e as várias que a gente pode encontrar com nomes diferentes por aí. É só colocar mais umas aqui, ó. Taxa de retorno esperadas pelo acionista, taxa de retorno, ou custo do equity, retorno esperada pelos sócios ou acionistas. Então, tá aí, tem várias formas da TMA aparecer por aí. A dos credores, normalmente é chamada de KD ou custo da dívida, cost of debt, dívida. Então, pode aparecer também com esse nome por aí. Tá aí nossa TMA. Muito bem, pessoal. Espero ter entendido melhor o que é a ideia da TMA, que é um nome bem genérico. Então, assim, se você não sabe o nome da figura, chama de taxa mínima de atratividade, que a pessoa sabe, legal, é o mínimo para poder aceitar o projeto. Como a gente forma, a gente já discutiu os vários fatores que devem levar em consideração, e as correções que tem que ser feitas em relação à moeda, prazo, questão de inflação, tá ok? E sempre assim, converse com os investidores ou quem tem contato com os investidores e acesso a elas para usar a taxa correta, sempre olhando quem está pedindo, qual o risco, qual o tipo de fluxo. Com isso você não vai cometer erros, tá bom? Até mais!